VotoCast. E trazendo a conversa para a eleição de presidente da República, hoje toda a conversa e as discussões da política relacionado ao pré-candidato João Dória, do PSDB, teria desistido de concorrer das eleições de presidência no começo do dia, depois mudou, voltou atrás, e ele acabou agora renunciando ao governo de São Paulo. E nesse sentido, eu queria te perguntar como esse movimento político de João Dória mexe no cenário eleitoral no Brasil e no estado de São Paulo. Bom, hoje a gente teve algumas reviravoltas, né? Pela manhã, a notícia que havia saído era que João Dória desistiria da campanha eleitoral à presidência. Isso em função do baixo desempenho nas pesquisas eleitorais, né? Então, essas pesquisas elas são determinantes para que os candidatos tenham uma perspectiva, né? Se vale ou não vale a pena concorrer. Bom, e aí os rumores que surgiram durante o dia é que ele poderia voltar a ser candidato ao governo do estado de São Paulo. E sendo que ele já havia prometido apoio ao seu vice, né, que é o Garcia, que também vai muito mal nas pesquisas para o estado de São Paulo. Isso gerou uma possibilidade de um racha interno que agora à tarde foi resolvido, né? A gente acabou de ver todos juntos, enfim, uma entrevista feita pelo João Dória dizendo que apoia o Garcia, sendo que surgiram rumores ontem, né, inclusive, que o Garcia, assumindo enquanto vice-presidente, vice-governador, o cargo de governador, ele chegaria a substituir os secretários do Dória, né? Então isso gerou alguns rumores e agora a gente viu o apoio restrito de Dória ao Garcia e o Dória mantendo a ideia de que será candidato. Mas eu não acredito muito que ele mantenha essa candidatura, porque isso pode levar o PSDB a um grande colapso em termos eleitorais. Esse processo de decadência do PSDB como um grande partido representativo de certos setores de centro-direita no Brasil, começa essa decadência no instante em que, em 2014, o Aécio Neves não aceita o resultado das eleições. A gente não pode esquecer disso, dizendo que houve fraude e pediu um processo de investigação por parte do TSE. Isso fez com que uma parte do eleitorado centro-direita, moderado, deixasse de olhar o PSDB como enxergava antes, sobretudo com a figura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para piorar a história, veio a Lava Jato, né? E integrantes do PSDB chegaram a ser citados. O Sérgio Moro não levou adiante essas investigações muito a fundo, salvo exceção alguma coisa com Aécio Neves, né? No caso, foi a Lava Jato e não o Sérgio Moro especificamente, né? Mas outras investigações derivadas. E aí, o que foi acontecendo, né? Em 2018, o João Dória apoiou irrestritamente o Bolsonaro. Isso, de fato, afastou ainda mais essa direita moderada, como eu estou dizendo para vocês, né? E fez com que, hoje, os resultados fossem verificáveis nas pesquisas eleitorais, né? Ou seja, o PSDB não é mais hoje o partido representativo desse segmento da população. Conservadores, moderados, classe média. E esses votos, de fato, eles estão no ar, literalmente, né? Alguns deles se mantêm ainda em função do Bolsonaro, muitos desistiram entre 2018 e 2022, as pesquisas estão apontando isso, de manter o voto, né? Nem todos, aliás, a gente tem uma margem de 25%, 30% dos que votaram em Bolsonaro em 2018 não votariam em 2022. E, além disso, o que acontece com o PSDB hoje é um partido que, de fato, com uma futura eleição ou candidatura do Dória, não conseguirá sequer um consenso interno. Isso porque ainda temos o Leite, né, que é o ex-governador do Rio Grande do Sul, que quer se candidatar, é um nome relativamente forte. E o Dória, a gente não pode esquecer também, ele promoveu um processo de cisão dentro do PSDB. Isso porque, em 2018, ao invés de apoiar com firmeza a candidatura do Alckmin, até então no PSDB, ele preferiu se aliar a um discurso mais conservador e autoritário que muito aproximava do Bolsonaro, coisa que aconteceu de fato no segundo turno, né? Exato. As pessoas se lembram daquela camiseta Bolso Dória. Exato. Bom, isso tem um preço político, né? Porque para muitos integrantes mais tradicionais do PSDB isso foi considerado uma traição, a ponto que Geraldo Alckmin abandona o PSDB e
diria de uma forma maquiavélica, inteligente, né? Aquilo que na ciência política a gente chama de virtude, que não é virtude, mas é entender os jogos de força, se antecipar, inclusive, a certas oscilações do eleitorado e tudo mais. O Alckmin percebeu o contato com Lula, né, como uma possibilidade de atrair exatamente esse público de centro-direita, nem tão conservadora, mas ainda assim moderada. E agora, qual que é o discurso que a gente vê, por exemplo, do PT junto com o PSB? Que não é exatamente direita contra esquerda, é a manutenção da democracia contra um governo Bolsonaro que durante os últimos 3 anos ameaçou as instituições democráticas. Sim. Gostemos ou não de Bolsonaro, isso é fato, né? VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022.